Atenção, espectadores, para o top de 5 segundos. Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Gripa Descomplica, onde você aprende matemática de maneira descomplicada. O assunto dessa videoaula é sobre volume. Agora nós vamos falar sobre a parte número 2. Então pessoal, nós vamos ver agora nessa videoaula o volume do bloco retangular. Tá certo? Na aula anterior, eu expliquei para vocês, ali na aula número 1, como a gente podia calcular o volume de um bloco retangular através de uma contagem de cubos. Tá? Mas eu também citei para vocês que a gente poderia multiplicar as medidas das suas dimensões, que é a multiplicação do comprimento, da largura e também da altura. Tá? Então, a gente tem essas duas formas para calcular o volume de um bloco retangular. Agora, se a gente for utilizar aí a linguagem algébrica, fórmula, como você pode verificar na imagem aí abaixo, no caso do bloco retangular paralelepípedo, a gente pode utilizar aquela fórmula ali, V igual a vezes B vezes C. Ou seja, o volume é igual ao comprimento vezes a largura vezes a altura. É a multiplicação das três dimensões. E no caso do bloco retangular cubo, a gente pode utilizar, pessoal, aquela fórmula ali, ó, V igual a ao cubo, Ou seja, o volume é igual à medida da sua dimensão elevada ao cubo, tá certo? Vamos então aos exemplos, pessoal. Exemplo número 1 diz assim: determinar os volumes, Então, aqui na letra A, nós temos aí, pessoal, esse bloco retangular. Ó. As três dimensões desse bloco retangular são de 2 centímetros, 10 centímetros e 8 centímetros, Então, a gente vai utilizar aí essa fórmula, ó, correto? Já que as três dimensões, elas possuem medidas diferentes, Bom, uma coisa interessante, pessoal, é que vocês têm que tomar cuidado com unidade de medida, tá? Aqui todas as três estão na unidade de medida igual que é centímetro, Então, não tem problema, a gente pode estar calculando. Vamos lá. Então, nós vamos multiplicar as três dimensões, ou seja, 10 vezes 8 vezes 2, correto? Então, 10 vezes 8 é 80, 80 vezes 2 é 160. Então, o volume, pessoal, é de 160 centímetros cúbicos aqui na letra A, tá? Bom, no caso aqui do bloco retangular da letra B, também nós vamos multiplicar aqui as três dimensões, que são as três medidas diferentes. Então, o volume aqui vai ser igual a 11 vezes 8 vezes 3, tá certo? 11 vezes 8 é 88, 88 vezes 3 é 264. Nesse caso, ó, observem que a medida, ela está em decímetros, então é 264 decímetros cúbicos o volume aqui nesse bloco retangular. Bom, exemplo número 2, então. Qual é o volume de uma caixa d'água com a forma de um paralelepípedo que tem 1 metro de largura, 2 metros de comprimento e 1,5 metro de altura? Bom, pessoal, então a gente vai utilizar aqui, ó, a fórmula, A vezes B vezes C, correto? Que a gente utiliza aí para o cálculo desse bloco retangular, que é o produto, a gente vai encontrar o produto das três dimensões. Bom, então eu tenho que fazer aqui 1, que é a medida da largura, vezes 2, que é a do comprimento, vezes 1,5, que é a medida da altura, 1,5 metro, Multiplicando, pessoal, então, ó, 1 vezes 2 é 2 e 2 vezes 1,5 é 3, ou seja, o volume é de 3 metros cúbicos, tá certo? Exemplo número 3. Calcule o volume do cubo seguinte. Então, observe, pessoal, que nós temos aqui um cubo e a medida aqui da sua dimensão é de 7 quilômetros, tá? Bom, no caso do bloco retangular cubo, a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ó, V igual a A ao cubo, Ou seja, o volume igual à sua dimensão elevada ao cubo, a medida ali da sua dimensão. Bom, então nesse caso vai ser 7 elevado ao cubo, correto? 7 elevado ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7, Que equivale a 343 quilômetros cúbicos. Então, esse é o volume do cubo. Agora, pessoal, é interessante a gente entender o seguinte. Eu utilizei a fórmula aqui especial para o cubo, Mas vejam que não fica errado a gente utilizar a fórmula lá do paralelepípedo, Tá? Porque A vezes B vezes C, ou seja, 7 vezes 7 vezes 7, que do mesmo jeito
dá 343 quilômetros cúbicos nessa situação, nesse exemplo, né? Então vejam que não tem problema a gente utilizar qualquer uma das duas fórmulas, mas no caso, como a gente está tratando do cubo, tá? A fórmula ela mais utilizada é essa daqui mesmo, tá certo? Exemplo número 4, pessoal. Qual é o volume do sólido abaixo? Então, o que eu quero que você observe é que aqui nós não temos um paralelepípedo, né? Então, não tem aqui como a gente calcular diretamente, através de uma única fórmula, de uma única vez, o cálculo do volume desse sólido, tá? Justamente porque ele não é um paralelepípedo. Então, a gente vai fazer uma espécie de divisão, né? Uma decomposição dessa figura para transformá-la em dois paralelepípedos, como você pode observar aí abaixo, ó. Tá? Então, a gente chama aqui de o paralelepípedo número 1 e aqui embaixo de paralelepípedo número 2. Tá? E daí a gente faz o cálculo separado, pessoal. Ó. Eu vou fazer aqui o do 1 e depois eu vou fazer aqui o do número 2. Né? Então, no caso específico aqui desse bloco retangular, pessoal, número 1, a gente vai utilizar aí a fórmula A vezes B vezes C, que é o do paralelepípedo. A gente vai encontrar o produto das três dimensões, né? Ou seja, vai ficar 30, correto? O 30 daqui, ó, né? Vezes 62. E aí você pode se perguntar, mas de onde que veio o 62? Pessoal, a gente precisa encontrar essa medida aqui, ó, correto? Que eu estou fazendo aqui em cima, ó. Tá? Essa medida aqui ela vai resultar da subtração do 94, correto? Menos o 32, ó. E aí vai sobrar esse pedaço aqui, tá? Que é o 62. Então, 30 vezes 62 vezes 40, né? Que é aqui a largura, tá certo? Multiplicando, pessoal, essas três medidas, a gente chega ao resultado de 74.400 decímetros cúbicos, tá? Agora a gente vai calcular aqui o volume do paralelepípedo que eu chamei aqui de número 2, né? Também A vezes B vezes C, ou seja, vai ficar 75 vezes 40 vezes 32, né? Multiplicando as três dimensões, fica então, pessoal, 96.000 decímetros cúbicos, né? E para a gente determinar, então, o volume total desse sólido, ó, que eu estou abreviando aqui, chamando de VT, vai ser o volume do sólido 1 mais o volume do sólido 2, né? Ou seja, o volume total vai ser 74.400, que é o do volume do bloco 1, mais os 96.000, que é o volume do bloco 2, né? Somando os dois, então, pessoal, a gente chega ao resultado de 170.400 decímetros cúbicos. Portanto, esse é o volume total aí desse sólido, tá certo? Então, pessoal, você só tem que prestar atenção que nesse tipo de situação a gente precisa decompor, né, a figura, calcular separadamente para depois somar para determinar o volume total do sólido. Bom, pessoal, então essa foi a nossa videoaula de hoje. Se você gostou, deixe aquele like aí para estar ajudando o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações, compartilhe o vídeo, né, para estar me ajudando aqui. Se quiser fazer algum comentário, deixar alguma sugestão, enfim, pode fazê-lo, passará por uma análise e depois então será publicado. Obrigado pela atenção de todos.